Fala pessoal, mais um episódio do Papo de Inox e o tema deste programa é muito relevante, muito solicitado e a gente atendeu a pedidos. Já para deixar vocês instigados, solda a laser. Mas antes, é claro, eu sou o Jonatas Ferreira e ao meu lado está o Douglas Brito. Eu tenho muito a agradecer aos nossos patrocinadores, a Peran e todos aqueles que nos acompanham e falar sobre também o último programa que nós tivemos, mas eu vou deixar aqui com o meu amigo. Fala aí, o que você achou do último papo que tivemos aí com o pessoal da Inoxpar? Foi muito positivo, pôde agregar aí no mercado, né? Ao Luiz, um grande abraço, ao Eduardo, que compartilharam aqui um pouquinho da sua trajetória, da sua história e da presença marcante dos fixadores, a Inoxpar, que acompanhou a esse processo e que vem ajudando aí o Brasil como um todo, né, com seus fixadores importante, relevante. E hoje eu vou dizer para você, eu sempre tive um sonho, porque eu sou filho de soldador, cara. E filho de soldador, né, quer ser soldador, né? Mas esse negócio de soldar não é fácil não. Soldar TIG, é muito difícil, hein? E a todos os soldadores de plantão, hoje nós temos aqui hoje um episódio o assunto é pra vocês, recheado, com boas práticas, boas soluções, uma empresa que está revolucionando o mercado com treinamento, com fornecimento, corte, com formação, soldagem, que é o tema dessa aqui, mas não é só solda TIG não, é solda a laser, é uma nova tecnologia que vem trazendo bons resultados e hoje nós vamos falar sobre e discutir a respeito, não, Jonathan? Com certeza. Antes, claro, da gente apresentar os nossos convidados, eu gostaria de estender a você uma oportunidade. Nós estamos para iniciar uma nova temporada e nessa nova temporada a gente sempre abre espaços para novos anunciantes. Então, se você quiser chegar onde nós temos chegado, levar da sua marca, dando força a ela juntamente no mercado de aço inox, nesse nicho tão importante que é para o Brasil e para o mundo, a sua oportunidade é agora. Nos procure, porque nós ainda temos alguns espaços disponível para que você possa estar junto com a gente onde nós chegarmos. Nós temos o Papo de Inox aqui enquanto podcast, mas também temos o nosso portal de notícias que tem sido muito bem recebido pelo público e diversos outros trabalhos aí que nós temos como projeto. É uma oportunidade única, né, não, Douglas? Muito, 13.500 inscritos só no nosso canal, mais de 20 mil visualizações no portal Papo de Inox, você que nos acompanha. Olha, aqui nós temos notícia do aço inox pelo Brasil como um todo e mundial. E também falamos desse tema tão importante. Hoje nós vamos falar sobre solda. Quem nós temos aqui hoje, Jonathan? Vamos lá. Explica aí melhor. Então conosco aqui está ele, que é o Guilherme Brunner, diretor comercial, e o Geraldo Calbucci, técnico de soldagem da Weld Vision, uma empresa de 19 anos no mercado de corte e conformação. E eles estão aqui para falar de um tema muito solicitado, que é solda a laser. Mas o Weld Vision é brasileira? Brasileiro. O nome parece meio americano. Porque eles são lá de Santa Catarina. Ele é de Santa Catarina? Eles são meio enjoados, né? O povo do Sul veio aqui. Eles são meio enjoados, né? E aliás, eles vieram de longe, a gente até agradece. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui, nesse bate-papo que nós vamos ter sobre o solda laser. Muito obrigado, ambos, pela disponibilidade e disposição. Afinal, vocês vieram lá de Santa Catarina, lá do Sul, para atender a gente aqui em São Paulo. Sim. Obrigado, né, pelo convite e parabéns pela iniciativa em abordar um tema tão relevante e ascendente, né, o aço inox, né, em uma das palestras que eu fui sobre o tema, foi me passado que o Brasil é um dos países ainda que aplica muito pouco aço inox comparado a outros países, então a gente tem como desenvolver muito. E eu vou falar, a solda laser, tanto o corte a laser quanto a solda laser, eles vêm trazer uma melhoria na forma de beneficiar o aço inoxidável. Realmente trata-se de uma revolução da forma de produzir as coisas e esse beneficiamento fica mais barato, mais rápido, mais fácil. Então permite que o aço inox seja mais utilizado ainda, porque é um material de altíssima qualidade, um material nobre, né? E saber beneficiar ele da forma correta é importantíssimo. Então a conversa aqui sobre a solda laser com certeza vai render bastante assunto aí. Muito obrigado, né, pela disponibilidade de poder estar com vocês aqui. É muito bom como técnico poder passar um pouco do conhecimento do que a gente está vivenciando no dia a dia num processo novo, né? Que é a soldagem laser. Vai ser bem dinâmico, são assuntos muito, muito relevantes que vem vindo, né? Tem muitas perguntas, muitos assuntos que a gente vai... Deixa eu te perguntar, você é soldador? Sou soldador. O que está escrito aí nessa sua camisa? Vamos começar com ela. O que? Soldador.
já que engenheiros precisam de heróis. Pegou aí, ó. Você que é engenheiro. Você precisa de um herói? Estamos com ele aqui, ó. E a gente quer começar já a pergunta o que é a solda laser? O que ela traz de diferenças, de benefícios aí perante o que nós já temos de conhecido amplamente aí no mercado? Sim, a solda que a gente mais vê no mercado é o processo de eletrodo revestido, depois o processo TIG e MIG-MAG. Essas soldas são por arco elétrico, então a gente faz o uso da energia elétrica através de um curto-circuito controlado para fazer a soldagem, ter a poça de fusão. E a solda laser traz um modo diferente. Nós não estamos falando de arco elétrico, não tem ali, né, um curto-circuito controlado, e sim um feixe de luz altamente concentrado que nos permite ter uma solda com uma maior velocidade, menor aporte térmico e um excelente acabamento. Então a solda laser ela é diferente a forma de funcionamento e ela traz benefícios em relação à solda convencional. Aí entra aquela pergunta, dá para substituir todos os processos de solda pela solda laser? Essa é uma boa pergunta, porque a gente encontra essa pergunta por onde a gente passa, né? Sim. Porque o mercado ele entende que a solda laser veio para substituir a solda TIG. Uhum. Porque a solda TIG, desde que eu me conheço como gente trabalhando em uma metalúrgica e em aço inox, sempre se utilizou, quando se fala inox, solda TIG. Sim. E já tentamos diversos outros tipos de solda MIG, funciona, mas acaba trazendo alguma porosidade. Eu quero entender sobre esse conceito. Dá para substituir a solda TIG? Então, dá para substituir alguns processos e algumas aplicações. Então, o certo realmente é entender na profundidade o que a empresa tem ali nos processos produtivos, a forma que ela corta o material, prepara o material para poder ser realizada essa soldagem. A posição de sondagem conta também, apesar da solda laser poder soldar em qualquer posição, mas dependendo ali se é um tubo, por exemplo, um tubo de um diâmetro muito pequeno, que você não consegue girar ele, tu não consegue soldar com a solda laser, porque o feixe de laser ele reflete e acaba não dando ali uma solda adequada. A posição da montagem da peça propriamente dita, né? Então existem limitações. Aonde essas limitações não tem, e a solda laser pode ser aplicável numa produção industrial, nós estamos falando principalmente, tá? Em larga escala, se diz. Em escala maior, exatamente, produção seriada, ou assim, aí sim a gente tem que observar quanto que um processo TIG vai trazer de resultado, né, em velocidade, em tempo, em qualidade, e quanto que uma solda laser vai trazer. Então tem que ser analisado. Nós já temos agora uma experiência grande, o Geraldo já teve muitas empresas visitando. Em campo, né? Então nós estamos falando aí de uns 4 anos trabalhando, focado realmente em desenvolver essa tecnologia com os clientes, e a gente agora já consegue identificar já mais facilmente aquilo que é assim substituível, né? Substituir a solda laser pelo TIG. Mas, pessoal, tem uma questão muito importante. O TIG vai continuar. O TIG está desde 1941. Explica esse. 1941. Ela foi a primeira? Como é que foi essa história de solda? O primeiro processo de solda foi por eletrodo. Tá? Era um eletrodo nu, não era nem revestido, né? Então era um processo mais grosseiro, né? Bem grosseiro, não tinha, né, um controle tão grande da poça de fusão. E depois foi inventado o eletrodo revestido, e esse revestimento ele traz ali uma proteção da poça de fusão contra o ar atmosférico. E aí nós temos depois a escória, tudo. Então o eletrodo revestido ele que iniciou, né, com esse processo realmente sendo útil em larga escala com o processo de soldagem. O processo TIG foi inventado em 1941 por uma demanda da aviação. Então a empresa Northrop Group, lá dos Estados Unidos, eles tinham uma demanda, uma necessidade de soldar alumínio e magnésio, e aí eles inventaram o processo TIG, por realmente uma necessidade. E o processo TIG é um processo que é muito limpo, ele é muito controlado, e aí veio, né, o aço inox, eu vi ali, ouvi nos podcasts anteriores de vocês, foi inventado em 1903, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? E o 1903, correto? 1910, né? 1910, isso. E a solda TIG, 1941, só que aí foi, né, passou a ser utilizado primeiro em alumínio, magnésio, mas ela casou muito bem com a aço inox. Por quê? Porque ela dá uma estanqueidade muito boa, que é o que a gente quer com a aço inox. Sim. Ela dá um acabamento bom, permite esse acabamento, e um controle da ZTA também. Só que ainda a ZTA dela, a gente fala que é médio para alto aporte térmico.
Então vamos lá, a ZTA, para quem não tem o conhecimento, é zona termicamente térmica, afetada, isso. É afetada. Então quando a gente fala sobre TIG, é um controle maior sobre essa área, que aí não causa tanta deformação, é isso? Explica um pouquinho quando a gente melhor. fala em ZTA, a gente trabalha com baixo aporte térmico, médio, alto. O processo TIG, ele possui um médio a alto aporte térmico. Tá? Então Então, ele apesar acaba dele ser sendo um alto. processo bem controlado, ele ainda tem um aporte térmico relevante ali. Então, quando a gente solda ali uma chapa de inox, nós temos que muitas vezes, né, quando a chapa é fina, soldar em etapas. Você não pode soldar tudo de uma vez num cordão só, porque senão você vai ter uma tensão residual e o aço inox vai acabar deformando. E depois você tem muito retrabalho, né? Vocês devem ver isso na indústria. Né? É exatamente isso. Por isso que eu quero mandar até um abraço ao professor Valtemir, que está lá no chão da fábrica, ensinando exatamente os tigueiros, dizendo exatamente isso. Olha, não solda tudo de uma vez, vai soldando aos poucos, principalmente quando é um cordão muito extenso, uma Isso chapa. aí a gente escuta bastante. Muito. Fala, pô, se você soldar direto... Intercala. Isso. Uma soldinha lá, uma isso, soldinha isso. aqui. Vai fazendo em X, né? Isso, e agora aqui tá uma explicação. Explica por que ele é Então, professor, né? É desde 1970 mexendo com trabalhando isso, solda, né? com TIG. Agora aqui nós estamos recebendo uma explicação técnica por conta da zona térmica que fica afetada, porque é uma dissipação de calor, é isso, né? Concentra-se calor por muito tempo na chapa e aquilo ali vai dissipando, né? Principalmente no inox. O inox ele não dissipa gradativo. Ele segura por muito tempo o calor e ele dissipa essa energia de forma irregular. Então por isso que sofre essa empenamento. Esse é o problema então do aço inox É um quando desafio, soldado, né? isso Você mesmo. esquenta ele segura o calor e ele não dissipa por igual. Ele é fracionado, então ele vai dissipando de forma desigual, digamos assim, então né? o problema não é o soldador, então é o processo mesmo. O soldador acaba Ele ajuda. Ele ajuda. Nós estamos falando de um material que exige um conhecimento para poder se trabalhar, né? Então, Existe uma maestria. e existem técnicas, né? Como você molhar o aço inox, você esfriar ele de forma mais rápida. Tudo isso ajuda, né? No processo. Mas isso de certa forma acaba sendo um retrabalho. Você leva mais tempo para poder executar esse processo. E o que a gente quer hoje em dia? Eficiência. Velocidade, né? Velocidade, produtividade. Qualidade. Conseguir fazer mais com as mesmas pessoas, né? A verdade é essa, né? Até porque a mão de obra hoje não é tão fácil de se encontrar, ainda mais no processo TIG. Então, quando a gente fala em solda laser, a gente está trazendo assim, uma pessoa vai conseguir, no processo certo, produzir talvez 3, 4 vezes mais, tá? Em comparação ao TIG. A solda em si é mais ainda, tá? Nós estamos falando a velocidade de solda de uma TIG para uma laser, a gente chega a falar em 8 vezes mais rápido. 9 vezes eu consegui. Consegui 9 vezes num estudo, num cliente, né? Numa aplicação em específico. Porque como muita gente pergunta, mas quantas vezes vai ser mais rápido? Depende do teu processo. Vai ter processos que vai ser igual, né? E o depois, tipo num processo Mig-Mag, que é um processo rápido, digamos assim. Porém, você vai sofrer no acabamento. E o depois, então, eu ali vou ter, aí mesmo assim eu vou ter 2 a 3 vezes mais agilidade, né? Mas o depois conta muito. Porque às vezes um funcionário, um operador que ia estar lá limpando a peça, tirando bolinha, passando o gel decapante, esse funcionário, esse operador, podia estar trabalhando com equipamento de solda laser, né? Eliminando um processo da fábrica. Então não significa que implantar um sistema de solda laser, automaticamente aquele operador vai ser dispensado. Não, ele vai ser remanejado por causa da deficiência do mercado em achar mão de obra. Isso, né? e continua ainda, né? O processo TIG, principalmente, que a gente fala, continua tendo aplicações que é necessário fazer no TIG. Não dá para substituir tudo assim de uma vez, né? Então, e falando de Mig-Mag, então ele veio depois essa solda. Eu sempre achei que era ao contrário. Primeiro o Mig-Mag, depois a TIG. O Mig-Mag veio depois ali pelos anos 50, né? Também muito voltado para essa questão da guerra, né? Já tinha passado, mas acaba que a Guerra Fria, então é uma busca por tecnologias, né? E o Mig-Mag ele veio com um processo mais produtivo. Então o Mig-Mag velocidade. Velocidade. Ele é um processo. A guerra gera isso, né? Faz com que você desenvolva as tecnologias. Infelizmente para coisa ruim, né? Coisa ruim, mas acaba sendo usado depois. Isso, é o famoso mal que veio para bem. É necessário para que a gente possa crescer, né? Nesse sentido. O processo Mig-Mag, né? No caso do inox, a gente utiliza o MIG, que daí é metal inerte gás, ou seja, usa um gás inerte, né? Geralmente. Às vezes usa o MAG também. Né? Eu coloco. Geralmente eu coloco 2% de CO2. 2% foi uma situação mais agradável ao material e com o equipamento, né? Só que tem mais tecnologias, né?
por trás disso aí também. E essa gás. soldagem, né, no MIG-MAG ali, ela te permite uma velocidade muito boa, mas ela acaba tendo uma porosidade mais alta. E acaba também tendo respingo, né? Eventualmente acabamento pode ter não o respingo, o acabamento não é tão perfeito. Ainda assim tem um aporte térmico maior do que a solda laser. Então, mas é isso aí, eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG. E aí a gente está falando em inox. O que nós estamos falando, assim, até agora? É TIG desde 1941. Para a indústria alimentícia é TIG. 84 anos. Cara, é muito tempo no Pra mesmo vir uma nova processo. tecnologia. É isso aí. Mas o que permitiu essa nova tecnologia? E como da surgiu soldagem a essa laser, nova tecnologia e por quê? Então, surgiu através do invento das fontes de fibra ótica, de laser de fibra ótica. Então, é através da fibra ótica, na verdade, através de diodos ali na fonte de energia, eu transformo em luz e transporto essa luz através de fibra ótica, uma fibra maleável, igual a gente... Não é igual, né? Mas é similar a que a gente tem ali de telecomunicações, tudo. Então, essa tecnologia, só que é um laser de alta potência, ele leva essa luz até a tocha ali tem um conversor, lentes e tudo mais, e aí sim eu converto para uma luz própria para poder realizar o corte ou a soldagem. Então, com a laser de fibra ótica, eu consigo ter essa flexibilidade da tocha. Eu consigo ter uma tocha manual, movimentar ela. Antigamente, a tecnologia de laser em si não é tão antiga, mas a gente utilizava até para corte, era o laser de CO2. Sim. E o laser de CO2 exige espelhos, exige, né, um tubo Insumo, lá de CO2 que gera e converte. Ele tem, assim, na época foi muito bom, né? Mas Sim. em comparação ao laser de fibra, ele consome mais energia, ele não pode ser colocado numa tocha manual, o processo de corte em si tem limitações maiores. Então, assim, a fibra realmente veio revolucionar. E aí permitiu tanto o corte a laser, né, vir e conseguir trabalhar o beneficiamento do aço inox de uma forma melhor, que a World Vision também é especialista em corte a laser. Desde 2018 a gente trabalha com essa linha de laser de fibra. E aí depois, com essa mesma tecnologia, foi aplicado em soldagem. Então nós estamos falando de um casal que muitas vezes vem muito bem na fábrica. Você tem que ter um processo de corte bem feito, um processo de corte uniforme para poder soldar com laser. Porque aí entra uma característica do laser. Vamos falar de uma limitação também, não vamos falar só coisa boa, né? Senão... sim. O que limita o processo de solda laser? A abertura da junta. Então, se eu tenho uma abertura da junta com um gap maior que, vamos lá, 3 milímetros, 3,5 ali, né? Talvez seja o máximo, estourando isso aí. Você não consegue fazer o preenchimento, Não consigo. Porque mesmo assim... eu não trabalho de forma manual como a solda TIG. Eu tenho ali um processo, um arame que está empurrando a minha mão e um feixe de laser. Eu não consigo movimentar a tocha e fazer esse preenchimento da junta. Então a junta tem que estar fechada, vamos dizer assim, né? Tem que ter esse limite aí de gap. Então tá aí uma aplicação. E eu acho que é uma dúvida muito do mercado, porque eles não sabem essas informações que são técnicas, né? E acabam trabalhando de forma equivocada. Aí dizem o seguinte, olha, eu tenho uma solda laser aqui e ela está encostada porque para mim não serve. Inclusive, porque foi uma o pessoal dúvida, da comunidade, um pergunta. abraço aí pro pessoal da comunidade do Aço Inox, né? Os nossos amigos, colegas de trabalho. Inclusive, lançaram, não foi só um não, acho que uns 4 falaram que tá pegando fogo aí o grupo. Tá pegando fogo. Um abraço. Que o pessoal tem comprado muito, mas aí os posicionamentos, falta mão de obra, outro fala, tá muito encostada porque não tem aplicação, enfim, ou ela não serve, ou não dá para soldar. Na realidade, é por conta desse gap de abertura que a gente tem que saber para qual finalidade a aplicação é a solda laser. A solda laser ela vai te dar uma produtividade em larga escala, mas ela tem que também ser bem trabalhada. Você tem que ter um conjunto que vai proporcionar que a solda laser tenha o resultado para aquela que ela foi esperada. Isso antes da compra do equipamento ou da aquisição do equipamento, nós da equipe técnica da World Vision muitas vezes vamos até a fábrica do nosso cliente, entender o processo dele e ver se é viável ou não a aplicação. Mas o cara, não, cara, realmente eu quero, tá? Então vamos pegar o teu engenheiro, vamos pegar o teu projetista. Tem como a gente mudar esse produto? Tem. Beleza, vamos mudar o produto e adequar o teu produto ao processo de solda laser. Muitas e muitas vezes a gente faz isso. Ou às vezes a gente vai lá, como é que era cortado,
se cortaria um inox sem um Corte laser. corte laser? Uma policorte, uma esmerilhadeira, uma serra fita, serra circular, um plasma manual. E esses processos manuais acabam não tendo uma conformação perfeita ao ponto de ficar 0-0, que a gente chama, né? Encostadinho, que nem esse nosso corte aqui, ó. Sim. Eu até tava olhando, né? O soldador assim, né, cara? Vai, tu fica observando onde é que tem uma solda. Olha aqui, pô, uma solda. Então, aí quando não se tem essa junta, fica mais difícil o processo de solda laser conseguir entrar nesse mercado. Mas aí, assim, hoje a gente tem equipamentos de solda laser que trabalham com 2 arames, né? Eu consigo trabalhar com 2 arames de 1.6, mas eu preciso de uma energia alta para derreter esses 2 arames. Então você precisa de uma máquina com maior potência, é isso? Também. E outra situação, além do equipamento com maior potência para derreter esses 2 arames, a minha chapa não pode ser muito fina, porque eu vou precisar de uma potência muito alta para derreter esses 2 arames, e como é que eu vou botar uma energia muito alta aqui se o meu material é fino? Então eu vou ter Vai uma deformar. eu vou ter uma abertura muito vou ter uma abertura muito grande, um material muito fino e uma energia muito alta em cima dos meus arames. Ou seja, Né? nada combina. Isso, então por isso que a gente faz esse trabalho na fábrica. Vai lá, observa, isso às vezes é um trabalho de formiguinha. Começa-se um trabalho, tem equipamentos que a gente vendeu depois de 1 ano, por exemplo, né? Vem se criando esse trabalho junto com a empresa, mas isso é a empresa, Isso a Well Division quem fornece. pratica. um diferencial Sim. nosso, né? Da Well Division. Não é só parte vender técnica. a máquina, não. Isso aí. Não é só colocar a máquina lá e o problema é do Isso aí. cliente para ele saber operar Então ela, a gente se dói como fábrica a escutar que tem equipamentos que podem se agregar muito dentro da fábrica parado. A gente como fábrica se dói, a gente não deixa acontecer isso aí, a gente evita, a gente tem, né, grupos, call center, que a gente consegue estar sempre em sintonia com o cliente, conversando sobre o processo. Às vezes o cliente ligou, cara, mudei meu processo, preciso de uma informação, como é que eu faço? Muitas vezes tem um técnico de deslocamento, muitas vezes a gente consegue resolver via call center, mas a gente dá esse suporte justamente para o equipamento, né? O equipamento do valor agregado relativamente alto, né, para o processo, parado lá no canto. Então o cara comprou aquilo como um sonho. Comprou sim. aquele equipamento como um sonho. E daí tá o sonho dele lá. Mas sabe no o fundo que da é? Ele assiste bastante vídeo no YouTube, sabe? E mostra aquela velocidade da máquina, aquela produtividade, mas não se Isso. tem o conhecimento técnico para operacionar. Eu posso dizer porque nós já tentamos por 4 vezes até chegar a vocês, tá? Por isso que vocês estão aqui, porque de fato foram solução para a Proginox. Implantar essa solda laser na Proginox. Assim que surgiu, levamos para lá, colocamos a máquina, achamos que 2019. exato, achamos que seria uma boa solução. Aí o pessoal, os tigueiros que lá estavam, já começam a colocar algumas restrições. Aí você, soldador tigueiro, pelo amor de Deus, não coloca dificuldade não. A solda laser, ó, é um espetáculo. Eu posso dizer por quê. Eu tive dificuldade de implantar, e olha aqui, o seu Valtemir, desde 1970, ele trabalha com solda. E ele, em 2019, ele falou, pô, a solda laser não está atendendo a gente. Aí ele começou a ver alguns vídeos no YouTube e falou, pô, a gente está trabalhando de forma equivocada. Eu preciso conhecer essa máquina para poder entender aonde a gente está errando de não saber operacionar. Ele não sabia desse gap, porque ele entendeu na cabeça dele e todos os Era operadores igual, né? que era tudo igual. Sim. Então você vai só substituir um equipamento para o outro. Aí quando ele percebeu que não era, que houve um treinamento, o pessoal da Well Division foi lá, explicou, ligou a máquina, pegou na mão para poder fazer, falou, nossa, cara, é desse jeito. Hoje, para tudo que é tipo de solda que vai ser em larga escala, nem precisa Solda falar, laser. solda laser. Sim. Espessura alta, solda laser, né? Porque antes também se tinha, eu acho que por falta de conhecimento, uma questão que solda laser, por não afetar tanto termicamente, é uma solda crua, não vai ficar boa, não fina, serve, chapa fina. chapa fina, não é bem assim a fim de estrutural. Eu falei, calma aí, Sim. precisamos conhecer um pouco mais para poder fortalecer esse mercado com esse tipo de conhecimento para ter uma boa escolha. E a solda laser é tecnologia. É como se fosse também o corte laser através de CO2, que é antigo,
porque havia uma restrição, pô, ninguém conhece fibra, é uma experiência. Calma aí, tecnologia veio para somar, não para poder ser colocada de lado. E aí é onde vocês estão aqui, precisamos saber, solda laser é uma solda crua? Por que de repente o tigueiro ainda tem uma restrição por causa desse gap de abertura? Para qual finalidade é a solda laser? Muita gente diz que a solda laser é uma solda fria. E ela não é uma solda fria, né? Ela é uma solda que aquece o material. Tanto que se a gente pegar um inox polido desse daqui, né? E eu soldar, muitas vezes a solda propriamente dita, ela vai ficar cromadinha. Vai ficar da cor original do meu material, né? Vai preservar a característica natural do meu material, do meu aço inoxidável. Não vai ficar preta, é isso? Isso aí. Só que se eu olhar do lado oposto dela, eu vou ter minha ZTA. Né? Ela vai ter passado a temperatura, ela vai gerar aquela ZTA, aquela coloração mais azulada. Né? Então ela não é uma solda fria. Por que gerou-se essa dúvida? Porque quando a gente não trabalha com taxa de deposição na soldagem laser, a gente trabalha com penetração. Né? Então ela tem muita penetração e pouca taxa de deposição. Sempre que eu olhar uma solda laser, ela vai ser sempre relativamente baixa. Né? A não ser que eu for fazer passe sobre passe, que também a solda laser possibilita, eu pegar e ficar passando um cordão em cima do outro, só que daí eu perco a característica natural do meu processo, que seria um processo rápido, um processo com menos ZTA. Se eu ficar passando muitas vezes um cordão sobre o outro, vai gerar ZTA, vai gerar tensão residual, e não é esse o objetivo do equipamento. Né? E por olhar aquela solda fininha, o soldador vai olhar e falar, isso aí não tem resistência, cara. Isso. Dessa finurinha aí, não tem resistência. Bastante. A gente tem uns testes de macrografia, que a gente até podia mostrar aquele teste que fizemos, tração, né? Teste de tração. A gente soldou uma chapinha e fizemos um teste de tração, né? Esse teste de tração não rompeu nem na ZTA, nem na solda, ele rompeu lá embaixo. Então eu tinha uma solda, e aqui era a minha morsa, onde ela prende, aqui e aqui. Ela rompeu aqui na morsa. Então criou mais resistência na área de solda do que o material. No material. Isso comprova que a minha soldagem laser, por se tratar de uma solda que tem um controle de aporte térmico menor, ela tem muita resistência. Então ela tem um controle de aporte térmico que permite que ela tenha um acabamento superficial melhor e uma baixa deformação. Por quê? Por causa da velocidade? Então, todo o processo como um todo é diferente, né? Nós temos ali um feixe muito concentrado de luz. E nós temos uma velocidade muito alta. Os dois combinados permitem um baixo aporte térmico. E até é muito interessante que você citou da cor, porque assim, quando a gente fala num processo TIG ou qualquer processo de solda, o aço inox, quando você começa a esquentar ele vai mudando de cor. Ele te mostra, então te mostra, né? Como é que ele está sentindo. Quase com um sensor de temperatura ali. Se ele está amarelo pálido, tu colocou um pouquinho de calor a mais. Se ele começa a ficar azulado, é mais calor. A solda TIG geralmente já fica mais azulada, né? Mais roxa, né? Então, quer dizer, foi bastante calor ali. A solda laser não chega nem às vezes, dependendo a condição, né? Fica muitas na cor do inox, como você falou. Então, ou amarelo pálido. Então, assim, é muito difícil ela ficar azulada, ou seja, estou botando menos calor. E quando a gente fala em solda, é um processo fantástico, né? Antes a gente usava rebite, usava outras coisas. A solda é fantástico. É fantástico, é fantástico. Mas todo o calor que eu coloco na peça, eu estou alterando a propriedade dessa peça. Bacana. Então, assim, quanto menos calor eu coloco, é melhor. E a solda laser é o processo hoje na indústria, em soldagens manuais, que possui o menor aporte térmico de todos. Então, assim, e isso, além, a gente falou aqui só de tensão residual praticamente, mas existem outras coisas também, que é alterar a propriedade do material. No aço inoxidável existe a sensitização. Sim. Você já deve conhecer, né? Porque é tua área. Então, isso aí é quando você está transformando as moléculas ali né, e cria assim, um carbureto do carboneto, né, do crômio. E isso acaba fazendo com que você perca a capacidade de resistência do aço inoxidável à corrosão. Fica quebradiço, né? Ela quebra na solda, ela vai trincar. Quebra na solda, mas dependendo do calor, quanto mais calor você coloca, ele também pode até perder essa capacidade de proteção do aço inox, né? Você expande então, os elétrons, né? Exato, aí você mexe com as moléculas lá, então... A parte de oxidação dela, né? Exato, é porque o aço inox, na verdade, ele... E acontece muito isso, quando eu posso dizer porque eu vou para campo. Sim. E em campo, o pessoal utiliza muito solda TIG, aí coloca material, deposita, e aí você percebe que aquele material ele acaba ficando exposto e aonde oxida ou de repente acaba tendo problema exatamente onde mas você explica o que é ir a campo.
Quais são as situações? Né? Porque às vezes acho que é só fábrica e na verdade não. Na realidade é visita em campo para conhecer todos os processos que estão sendo realizados, conhecer o projeto, conhecer como de fato a equipe está trabalhando ou muitas vezes por conta de uma necessidade do cliente, porque contratou uma empresa que foi lá e executou o serviço e não está contente. Então a gente tem que ir lá e dar um parecer técnico, falar, olha, isso está acontecendo por conta disso, daquilo, e trazer uma solução. E a gente está falando de hospitais, laboratórios, então são diversas aplicações e soluções específicas para demandas versáteis, né? Laboratório, hospital, construção civil. A solda é um problema, se você for analisar dessa forma, por conta de que é um ponto sensível. Sim. Né? Então, ou você sabe fazer ela, ou vai dar problema. E esse é o ponto, você usa um material nobre como aço inoxidável, uma liga especial, né, que não é tão barata, né, você faz uma solda de qualquer jeito. Se você fizer isso, você está realmente comprometendo todo o trabalho, né? E claro, dá para fazer bem feito no TIG? Dá para fazer. Não é que não dê para fazer, mas dá muito mais trabalho, mais tempo. E quando dá para substituir para solda laser, faça essa substituição que vai ser vantajosa. Ô Guilherme, a gente aproveitando sobre esses desafios que vocês falaram, dos benefícios, e tem alguns desafios que precisam ser observados na solda laser para se considerar a aplicação. O Paulo Marques da comunidade aqui, um abraço para o Paulo Marques, ele colocou uma situação aqui, um caso. Vamos trabalhar com um caso. Um caso, vamos lá. Esses casos são de caso real. É faculdade agora. Fabricamos equipamentos para a produção de alimentos. Fazemos testes de LP nas soldas depois de acabadas. Tem ficado muitos poros. Não conseguimos corrigir. Como proceder para evitar esses poros e como corrigi-los quando ocorrer? Situações são comuns? Deixa eu só entender. Ele já está usando a solda laser ou não? Ele já está usando a solda laser. Entendi. Gás é um dos pontos, né? Hoje a gente utiliza gases inertes ali, ou argônio ou nitrogênio. Muitas das vezes é operacional. Uma pressão de gás errada, entrou oxigênio na solda, acabou prejudicando a poça de fusão. Às vezes a solda dele ia ficar... Por isso que eu digo, quando a gente vai lá na empresa e entende a necessidade do cliente, a gente consegue fazer esse estudo a campo com ele. Né? Muitas vezes a gente substitui o argônio por nitrogênio, muitas vezes a gente substitui um arame 1.0 por um arame 1.2. Muitas vezes substituímos um equipamento que era para um arame para 2. Também já substituímos arame que o cara comprou um equipamento que era para 2 arame e conseguimos colocar um. Né? Então isso aí tudo são estudos são variáveis. São variáveis. Então na soldagem laser, como nas soldagens convencionais, precisam ser avaliados esses estudos. Né? Por exemplo, o cara está soldando um inox lá na TIG, num processo TIG, soldando inox lá e o cilindro dele está contaminado e está ficando porosidade. Né? Sim, acontece. É comum acontecer. Isso aí é comum. Tanto no inox quanto no alumínio, né? Que são materiais que repelem mais essa porosidade, digamos assim. E na solda laser é a mesma situação. Às vezes ele está usando uma potência muito alta, né? Às vezes ele está usando uma potência muito baixa. Né? Frequência de oscilação, largura. Mas o que a gente pode dizer com certeza, a solda laser ela dá uma baixa porosidade e uma alta estanqueidade. Então, assim, não é o processo, talvez seja a regulagem ou o próprio equipamento em si, como eu não sei o caso dele, né? Sim, ele também não falou qual que é, então... Até deixo aberto para ele entrar em contato com a gente. É todo o Brasil? Não, com certeza. Então tá bom. A gente, né, eu acho que essa troca, ela é positiva para todos, né? A gente quer ver o Brasil mais produtivo, né? Então, quando a gente está falando num processo que traz benefício, a gente quer ver o Brasil mais produtivo. Mas isso conta muito, tá? Uma empresa que dá suporte versus uma empresa que não entende do processo de solda. Só está vendendo. Só vendendo. E aí que entra a grande diferença. Hoje nós temos técnicos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, prontos para poder fazer esse trabalho. Insumos, as partes dos equipamentos, tudo nacional ou não? Tem tudo no Brasil, sim. A gente, inclusive, também os consumíveis. Todos estamos em estoque. José Antônio Nunes perguntou isso. Isso aqui eu conheço, esse aqui é soldador, hein? Esse cara aqui é bom. Então, é importante entender que é uma tecnologia que veio, né? É um divisor, né? Só que tem a correta aplicação dela. Porque se você não conhecer, porque tem um paradigma muito comum que vendedores, né, vamos dizer assim, acabam informando, falam assim, ó, solda laser qualquer um solda,
né? Bem isso mesmo. E não é bem por aí, pelo que eu estou entendendo. Tem que se ter, sim, um conhecimento, um preparo, Treinamento um treinamento. da fábrica. Isso, não é que o tigueiro vai perder a função, pelo contrário, ele vai se aperfeiçoar em uma nova tecnologia, porque tem gás presente, tem que saber que se está contaminado, se não está, tem a potência, a regulagem da máquina, A montagem. a montagem, que é o conhecimento técnico, e pelo que eu estou entendendo que a gente estava batendo um papo, tem também a empunhadura, a forma de você conduzir, né? Não é de qualquer forma, Não né? é de qualquer Sim. forma, é isso mesmo. Eu gostaria que você falasse... Quando a gente fala em vocês curva falassem de isso. aprendizagem, né? Existe uma curva de aprendizagem na solda laser. Ela é muito mais rápida que a do processo TIG. Então, assim, Sim. de fato, é muito mais fácil você conseguir ensinar alguém para soldar no laser. Por quê? Porque não exige toda uma habilidade manual, porque a tocha te empurra. Então, você posiciona da forma correta a tocha e o próprio arame ele vai te empurrando e você não precisa fazer algum movimento ali, como no processo TIG, para você poder preencher aquela junta. Então, assim, você tem a própria regulagem do espelho galvanométrico, a gente chama, depois a gente pode mostrar a tocha, uma tocha de laser ali, né? Põe aí pra gente ver. né? Se quiser mostrar aí, a gente já... O que eu brinco muito quando eu vou nos clientes, né? Brinco com coisas sérias, digamos assim. Eu vou lá e pego os corpinhos de prova que eu tenho comigo, um monte de chapinha de inox. E eu dou para cada um soldar, instruindo eles de como fazer, a posição, ângulo de ataque, como é que vai funcionar o equipamento, eu regulo o equipamento. Todos eles soldam. Depois eu misturo todas essas peças. E solto na mesa e digo, agora vocês escolham, vocês veem qual que é o de quem aí. Aí o cara, acho que esse aqui é meu. Não, cara, mas não sei. Se fosse no processo convencional, É o verdade. cara dizer, não, isso aqui é minha. Não, aquela lá é do fulano Marião. É verdade. O pombo fez uma coisa aqui que é tua. Né? É E na solda verdade. laser, tu prepara o equipamento, né? Tu prepara o equipamento e o equipamento te dá as diretrizes ideal. Velocidade de avanço é constante, então eu não oscilo. Na TIG, um soldador é mais rápido, um soldador é mais lento. Na MIG-MAG, mesma situação. Um opera de uma forma mais rápida, outro puxa, outro empurra. Um gosta de vir na descendente, e na solda laser, não. Eu regulo a minha velocidade de avanço, aquela velocidade é constante para mim, para ti. A pra solda todo vai isso que ficar fica- igual, não Pra importa todos. o operador, né? Isso aí. Porque na solda TIG, a gente tem lá mais de 20 colaboradores que trabalham com solda TIG. Cara, você conhece pela solda a assinatura do soldador, É né? a identidade. identidade. É isso que eu sempre falei quando eu dou um treinamento de processo convencional. Digo, cara, isso aqui é a tua identidade. Então capricha na tua identidade, porque o cara vai olhar para isso aqui e vai dizer, cara, esse aqui foi o Geraldo que fez. Não, esse aqui foi o Guilherme que fez. Então é a tua identidade que tá ali. E na solda laser, essa identidade quem vai te dar o equipamento. O equipamento te deu. Claro que tenha um cuidado, né? Você viu que quando ele falou Geraldo, ele deu uma... É. Quando ele falou Guilherme, ele deu uma... Eu passei por essa fase de transição, cara, porque eu entrei na Weld e trabalhava no processo convencional, na parte de caldeiraria, né? E daí, Operacional mesmo, operacional, lá criando as estruturas e tal. Temos a parte de serviço lá também. Então você conhece as dificuldades que um soldador Isso. tem, que um serralheiro, um Pra fazer a caldeireiro transição faz. também, né? Então Faz. esses 12 anos que tá ali, focado na indústria, foram 10 anos de operação. 10 anos focado Bacana. na soldagem, né? Então eu conheci do processo e depois, né, na própria Weld Division, teve oportunidades técnicas, migrei para isso. E daí eu saí da parte do sistema convencional e vim para a solda laser. Vocês acham que eu não me bati com a solda laser? E aí, fala pra E mim, qual que foi o desafio dessa transição? Isso, boa, essa é a pergunta. É um desafio, né? Porque daí tu tem assim, a solda laser, tu não tem controle sobre ela, né? Tu deixa ela trabalhar por si próprio. No processo convencional, quem domina é o operador. Eu sou o dono da posta de fusão, eu controlo a posta de fusão como eu quiser. Ali já, né? O equipamento... Mas é muito mais tranquilo de mexer. Só que eu recebi um treinamento, fiquei lá na fábrica, claro, né? Trabalhando com o equipamento e fuçando, mexendo. Opa, isso aqui faz isso. Cara, e hoje eu olho com uma solda laser novamente, né? Trabalhando, olho. Cara, meu celular deve ter centenas de milhares de fotos, de tanto que vou lá, olho um cara, bato uma foto. E no processo convencional era mais difícil acertar uma. Sabe quando tu diz assim, essa aqui eu peguei na veia. Comecei do começo ao fim, ficou tudo perfeito. Na solda laser, Mas Você existe tem alguma... posta de fusão também na solda laser? É o mesmo processo a princípio
da solda TIG para uma solda laser, Forma-se uma poça de fusão. Poça né? de fusão sim, só For- não é por um curto-circuito controlado, né? Sim, Quando a por gente fala arco em sim, uma solda convencional, né? A solda laser é por feixe de, né, de concentrado luz ali. mesmo. Né? Então, Mas você não consegue enxergar ele quando você está sendo empurrado ali para poder preencher a solda ali, não, né? até Enxerga. consegue enxergar a poça Mas de você não tem fusão, mas controle. não tem controle, porque o arame se tá tudo regulagem na velocidade perfeita ali, e esse que é o grande vantagem, a uniformidade. Você tem uma uniformidade muito grande. Né? Sempre vai naquela Então, mesma. se você quiser brigar ali com a velocidade do arame, você vai estragar a solda. solda. Então, E qual dica você deixa para soldadores que estão nessa fase de migração ou estão com preconceito com relação? Porque a gente passou por isso, certo? Há 4 Vencemos, anos nós vencemos. tivemos esse problema, porque a Proginox tem uma vantagem de sempre estar buscando tecnologias novas no mercado. Foi assim com a laser, né? A gente tinha Sim. CO2, passamos a ter a laser fibra, Sim. assim que chegou no mercado. E foi assim com a solda. Deveria ser assim. Só que quando chegou a solda, a gente teve um pouco mais de uma resistência. rejeição. Porque normalmente o tigueiro ele tem medo que a tecnologia ocupe o lugar dele e ele não seja mais tão importante, que agora qualquer um pode soldar, né? E não é bem assim, né? Tem que ter um conhecimento necessário E para aí, poder quando vai executar a solda soldar, laser. o Por papo isso que a World não é Vision bem está assim. aqui, olha. É. Tá inserindo a tecnologia no mercado, mas primeiro vocês precisam conhecer para conhecer bem a aplicação e fazer bem, porque de fato, depois que realizar o trabalho, o próprio resultado vai fazer com que É gratificante. seja reconhecido. E né? é significativo. O que eu diria para os operadores é aproveitar esse momento. Aproveitar esse momento. Por exemplo, vocês fizeram a aquisição do equipamento. Talvez por causa do meu ego de, eu não, isso aí não é para mim, eu quero ficar na TIG. Eu vou deixar passar esse momento. E o momento seria dentro da tua empresa lá de aprender junto Sim. com a empresa e crescer junto com a empresa num processo novo. Porque quem cresce é aquele que cresce ou aquele que rejeita? Não, isso aí, cara, não quero saber desse negócio, né? Mas vai lá e aprende junto com a empresa. Oportunidade, né? Oportunidade. Né? A mesma coisa aquele que ensina. Tipo, só eu sei mexer na laser. Não, cara, eu não vou ensinar ninguém. Só eu sei. Qual a chance de tu crescer? Ela é baixa porque é só tu que é detentor do conhecimento. Então eu não vou ensinar, a empresa vai olhar, não, eu não posso tirar o Geraldo lá da frente da laser, porque é só ele que sabe. Como é que eu vou botar ele como líder se é só ele que sabe e ele não ensina ninguém? Né? Não Então, cresce, né? Não cresce, Ninguém estagna. cresce, né? Por A medo, empresa né? também. Às vezes por medo. Isso mesmo. Isso aí. Legal. E eu- o que é... Eu ia explicar aqui, só para entender, né, que aqui como funciona uma tocha da soldagem a laser, bem diferente de uma tocha convencional de TIG, né? Nós temos aqui, então aqui é a entrada da fibra, tá? Então esse aqui é uma fibra ótica, né? Então aqui teria uma fonte aqui de soldagem, essa fibra ela é maleável, então você consegue movimentar a tocha bem tranquilamente e ela entra aqui onde nós temos uma lente colimadora. Essa aqui começa a conversão dessa fibra para a gente poder chegar até na forma da solda. Essa lente colimadora leva até um espelho galvanométrico. Esse espelho galvanométrico ele faz essa movimentação onde eu consigo justamente abrir ali a poça de fusão. O laser é muito fino, né? Então se fosse só o próprio laser em si, eu não teria área de contato para poder realizar a solda, criar a fusão ali do arame. Então ele cria aqui um movimento e eu posso fazer ele um pouco mais largo, um pouco, né? Então tem essa regulagem aqui e por isso que eu não preciso movimentar. No processo TIG eu tenho que pegar ali o tungstênio e ficar fazendo a movimentação dele. Eu sou o meu motor. Eu sou o motor. É o teu espelho galvanométrico, né? Aqui nós temos o espelho galvanométrico e aqui depois ele vai para uma lente focal. Essa lente focal vai converter uma situação, uma energia para o ponto de foco ficar bem certinho aqui onde vai estar encostando o arame e poder fazer a soldagem. E eu tenho aqui 2 lentes de proteção. Essa lente de proteção ela serve para proteger a lente focal, o espelho galvanométrico, a colimadora. O que acontece? O feixe de laser trabalha com uma luz. Essa luz ela pode ter reflexão. E isso é um ponto importante também que tem que tomar cuidado, tanto em relação à segurança na soldagem a laser, quanto em relação ao próprio processo em si. A gente tem materiais que trazem mais reflexão. Tá? E aqui nessa reflexão eu posso, quando eu sempre for soldar com a laser, eu nunca posso soldar aqui em 90 graus. Se eu soldo em 90 graus, eu vou ter o feixe de laser batendo no material de base. Essa informação é muito importante. E É voltando. propício, né? Opa! Isso, ele vai acabar, refletir, ele vai refletir e vai queimar. Se eu não tivesse a lente de proteção, queimaria as outras lentes que são
mais caras. Sim. Então a lente de proteção é uma lente com custo menor que você eventualmente vai queimar um ela. insumo, vamos dizer. insumo. Mas tem alguma posição padrão? Que, Existe uma posição que é justamente não deixar no 90 graus. Então, nós estamos qualquer falando outra, aqui. menos 90. E basicamente ali eu acho que com 60 graus. De 60 a 40 graus. Vai conseguir 45 fazer uma graus, posição bem legal de soldagem. Então, esse é um cuidado importante, né? Daí as lentes de proteção, elas são insumos realmente, vão ser trocados quando necessário. A focal também, por estar passando laser ali, eventualmente pode ser necessário trocar. O galvanométrico às vezes pode gerar uma quebra ou uma queima também. Às vezes a pessoa está ali, ela não percebeu que queimou a lente de proteção. E ela continua. E de verdade o laser mostra, né? Ele baixa um pouco a potência, porque você tem ali vamos dizer assim, uma borra ali, você tem na lente de proteção algo que está impedindo a luz passar. Então a lente geralmente baixa a potência. E quem às vezes está lá soldando, se ele não prestar atenção, pode acabar vindo a queimar outras lentes. E aí você tem que ter essas peças de reposição. Aí entra uma questão de você comprar de uma empresa confiável que tem essas peças de reposição e que possui estoque disso aí no Brasil, né? Porque senão você acaba justamente acontecendo que o nosso colega ali citou no grupo, que é muitas máquinas paradas. Por que vê tanta máquina parada? Às vezes é o processo, é a aplicação. Às vezes pode ser, não aplicou naquela indústria, ou por falta de conhecimento, ou porque o vendedor, vamos dizer assim, não viu realmente se o processo era aplicável, mas às vezes, e eu vou te falar que muitas vezes, é uma compra errada. Comprou com uma empresa que não é especialista na área, não entende de laser, ou às vezes não entende de solda, ou não é organizada para ter os insumos, ter essas peças de reposição. Né? Então, eu até aconselho quem tem uma solda laser, né, que tenha uma tocha reserva. Se ele não tem a empresa ali que forneceu para ele bem próximo a ele, a gente tem nossas filiais em Maringá, em São Paulo, matriz em Joinville. Bacana. Né? Mas se, por exemplo, a pessoa está numa região mais longe, eu já vendi máquina para o Pará, para tantos lugares, né? Então, fica mais distante, tem uma tocha reserva. Porque essa tocha não tem um custo tão alto e você consegue assim, queimou a lente, preciso fazer uma manutenção, derrubei a tocha. Às vezes acontece, pô. Você está trabalhando lá. O cara tá operando. E eu vou te falar, principalmente no começo, tá? É uma adaptação. É. Então é assim que a gente fala, a solda laser tem que ter um cuidado, porque é mais sensível. Sim. É um equipamento que trabalha com lentes, com espelhos. Então se você derruba uma tocha no chão, dependendo da altura, vai quebrar. E aí você tem que ter um plano B. E o plano B ou você tem uma tocha reserva e tem uma empresa que te dá um apoio, ou você vai ter que se preparar com tudo, né? Com fonte, porque pode acontecer também de estragar uma fonte, pode acontecer isso tudo, tá sujeito, são máquinas. É um equipamento eletrônico. Só que o processo TIG, MIG, você vai lá em qualquer Hoje, região, você tem acha, uma assistência né? técnica, você tem uma peça, você consegue comprar até uma máquina na hora mais rápido, né? Porque é um custo menor. Agora uma solda laser, e aí? Ficar na mão, esse é o problema. Tem muita gente que fica na mão. O fornecedor não vai dar o apoio inclusive, e acaba e assim, infelizmente, queima o processo. Porque gera uma imagem no mercado de falar, poxa, essa máquina não vive dando problema. Não presta. Não presta. E assim, hoje tem muitos clientes que operam, usam e conseguem ter essa, vamos dizer assim, manter essa alegria que foi o começo, na hora da compra, porque consegue constantemente aumentar a produtividade dele em relação à TIG, né? Então, ou MIG até mesmo. Mas, Guilherme, vocês tiveram que conhecer o mercado, né, para poder fornecer de forma que ela se tornasse de fato prática no uso, né? Isso. Não apenas comercializar. Hoje você tem que ensinar. Usar, mostrar os fornecer os insumos. Fornecer isso. É uma cadeia muito grande. Exato. Por isso que você tem que ter um cuidado na escolha da empresa que você vai escolher para comprar uma máquina de solda laser. Perfeitamente. Né? É um investimento. É um investimento. Existe alguma segurança? Porque eu vi você falando sobre a segurança. Existe algum risco em você usar uma solda laser quando você fala em feixe e tal? Sempre tem, tá? Quando a gente fala em operação de soldagem ou de laser ou até a solda convencional, sempre tem um risco, né? Nós estamos lidando ali com materiais quentes, então tem todo o cuidado com materiais quentes. A solda laser esquenta muito pouco, mas ainda assim esquenta, né? Não é uma solda fria como a gente falou. Então tem que ter um cuidado por se trabalhar com isso. Mas a questão do laser é um cuidado com o feixe de laser, principalmente com a reflexão dele. Então você, a Weld Vision, no caso, quando vende equipamento, já dá o treinamento de segurança, né, voltado para isso. Nós não temos uma norma específica no Brasil que trata essa segurança, mas a gente pode se basear em normas europeias. Então tem a EN 207, que é uma norma europeia, que abrange bastante coisa relacionada ao laser. Então, ponto-chave, não pode se usar um óculos
convencional aí que você compra em qualquer lugar Uma para máscara de operar o solda laser. por arco elétrico. Ou uma máscara de solda convencional sem Como usar é o utilizado? óculos específico para a onda do laser. Então ali tem uma onda. Essa onda, Ela causa o quê? se você acertar com o feixe de laser, pode causar sérios problemas, né, a visão. Né? Então você tem que proteger com óculos de proteção adequado a pessoa que está operando. Eu vou te falar que eu vejo menos acidentes. Na verdade, eu acho que a gente não teve nunca nenhum acidente grave com laser desde esses E anos que todos. continue Né? assim, né? Então, assim, o pessoal também gera um medo desnecessário, tá? Não é, assim, um processo tão perigoso, né? Porque existem sistemas de proteção, pelo menos nos equipamentos da Well Division, nós temos um sistema de proteção que é chave, que é o quê? Você tem lá uma garra de segurança. Até o pessoal chama às vezes de garra-terra, porque acha que é por arco elétrico, a soldagem, mas não é. Pô, mas É dessa só- finurinha aí, É assim mesmo. Mas é assim, a garra, eu faço ali a conexão, né, da garra no material de base ou na minha mesa de trabalho, e quando eu faço o contato do bico, do bocal aqui com essa peça, eu libero o feixe de laser. Então, se eu não uso essa proteção, a máquina que eu compro não tem essa proteção, eu poderia estar que nem Star Wars, atirando laser para frente Entendi. para os outros. Então, essa E proteção... aí poderia Não, machucar. aí você acidentes. pode machucar Acidente. alguém, com certeza. Entendi. Então, assim, tem que ter esse cuidado, usar esse sistema de proteção que os equipamentos da Weld já acompanham, né? Então, esse é um ponto importante. E, de fato, usar o óculos de proteção, usar uma manga comprida, não precisa tanta roupa, tanta vestimenta, porque não é tão quente o processo de solda quanto a solda convencional. Mas é importante, pelo menos, proteger a superfície da pele, usar o óculos de proteção. Existem também máscaras de solda com uma proteção extra ainda para a face. Mas um ponto-chave é observar se o teu material é muito reflexivo ou não. Então, assim, são raros casos, né, Geraldo? Raros. Muito raros, mas acontece às vezes do cliente ter até mesmo no inox muito polido, uma liga lá que reflete bastante. O alumínio, né? O alumínio também. E aí ele tem que cuidar com o ambiente à volta dele. Não pode deixar um ambiente aberto onde todos passam. Você tem que daí fechar esse teu ambiente. Então é importante observar isso, existem normas para isso, né? Sim. E a Well Divisions coloca sempre à disposição para explicar isso para os clientes, né? Antes de comprar ou até depois, durante a compra, ensinar como operar. Uhum. Mas eu vejo assim o processo solda laser como um processo seguro. E uma dúvida aí que o pessoal tem, inclusive o William perguntou lá na comunidade, um abraço, por que é tão caro o investimento hoje na concepção Sim. dele relacionado à solda laser? Já foi mais, tá? Já está reduzindo bastante e eu acho que está ficando cada vez mais acessível, até por uma questão da disseminação da tecnologia do laser de fibra. Então, o caro é a fonte. É a fonte de E o laser. cara Esse é muito relativo também, isso né? é relativo também, Se você for olhar e ver o que vai te dar de benefício você ter uma solda payback, laser, né? O payback, né? Isso aí. payback, a velocidade de produção, ela vai se pagar. Sim. É algo natural. Então bem precisa isso. conhecer bem a aplicação para poder falar, É. é caro. Não, e Vocês a têm gente- uma noção de payback? Algum exemplo? Olha, quando a gente fala nos casos com clientes, né, a gente olha muitas vezes a velocidade do processo de solda só, né, 8 vezes mais rápido, por exemplo, mas não olha o restante, que é o quê? Acabamento. Então, um acabamento ali, um retrabalho que você vai ter que fazer no acabamento, Ela já elimina mais um Já processo. deixa faceado, né? Sim. Você Já, não ficar precisa tendo fazer, que né? ter Alimentação. remoção. A alimentação de arame é muito baixa. É muito O baixo. consumo de de arame arame é gritante. menor. Quando a gente vai fazer uma demonstração que eu abro a tampa da máquina de solda laser e eu trabalho, eu falo pro operador, faz um cordão aí, uns 500 milímetros. Geralmente um gerente ou o dono da fábrica olha e fala, porque ele é... Eu não faço a deposição de material, então tudo aquela deposição que eu tenho num processo convencional, aquilo lá é o meu material saindo. Né? E ali por se tratar de uma solda muito fina e o meu laser entra rasgando, fazendo lá a minha fusão, então ele acaba ficando muito baixo. Então realmente o que eu colocar no meu visor ali vai ser velocidade de avanço. Né? Então, Muito assim, baixo. eu tenho clientes que se pagam em 6 meses. Tem clientes que é mais. Mas, assim, o que eu vejo é muita indústria compra a primeira máquina, compra a segunda, compra a terceira, e às vezes daí não tem mais por que comprar mais, porque já supriu todo o processo. Né? Porque você imagina, Mas, ela dá bastante. uma velocidade muito grande no teu Sim. processo. Então você não... O que você usava 3, 4 máquinas e você não vai precisar utilizar. Similar à questão, às vezes a pessoa tinha lá um plasma CNC, né, e utilizava Sim. lá,
tinha uma demanda produtiva e depois comprou um corte a laser de fibra, sobrou tempo. Então acontece também, às vezes a pessoa compra a solda laser lá, já supriu toda a demanda de solda que ela tinha. Uma pergunta também que é importante, dá para tornar a solda laser também numa... Porque é como se fosse uma máquina de corte laser, porque eu estou conhecendo aqui a tecnologia colimadora, focal, lente de proteção, é a mesma tecnologia de corte laser. Então, a pergunta que eu faço a vocês é possível também utilizar ela como se fosse um corte laser manual ali? Dá para transformar uma máquina de solda laser por uma eventual necessidade em corte também, manual? Dá. Tanto que a máquina ela já vem com esses parâmetros, né? A gente diz que a máquina ela é uma máquina 4 em 1. Ela faz a solda, ela faz a limpeza remota, que é aquela limpeza que impressiona, né? No vídeo, uma chapa bem oxidada, tu faz uma abertura de um leque lá e faz a limpeza removendo aquela oxidação. Parecendo uma VAP ali, isso, faz aquela a limpeza da oxidação. Ela tira aquele óxido que tá ali em cima. Tem a decapagem, que também é na função do laser lá, eu consigo tirar o azulzinho que fica da solda, eu consigo fazer remoção dela com o equipamento e ela vem com o corte também. Então eu só mudo os parâmetros do equipamento, posicionando ela para a operação que eu quero. Até no corte é a mesma lente focal, então o mesmo diâmetro e tudo, né? Não muda nem a lente focal. Na limpeza que a gente acaba usando uma lente onde vai ter um raio de atuação maior para poder realizar a limpeza. Então você observou que não é somente solda laser, ela tem outras vantagens, outras funções, mas há uma necessidade de um conhecimento. Quando você fala em tecnologia, você fala de conhecimento. E às vezes a pessoa está ali na sua zona de conforto, não quer mais aprender, né? Não, o que eu sei é o suficiente, não. Ou você aprende, porque senão você vai dar oportunidade para outro aprender e você não ser tão importante. Então, e o mercado por si próprio, né? O mercado por si próprio acaba te engolindo. Ele seleciona. Porque tu é detentor de um conhecimento que hoje esse conhecimento ele é o auge do mercado. Mas eu não busco mais um outro conhecimento que está vindo, né, pelas lacunas ali. Então eu fico detentor desse conhecimento. Daqui a pouco o mercado te engoliu e eu só sei disso aqui. E ninguém mais está falando disso. Né? Hoje, o processo, nós estávamos falando sobre a substituição. O primeiro processo de soldagem lá por eletrodo revestido foi exterminado da face da Terra? Não. Tem aplicações para ele ainda. Né? Hoje ainda tem. É muito voltada para manutenção. Isso aí. Mas ainda tem. Tu vai trabalhar lá em campo onde tu só tem uma extensão, tu não tem mais nada. Eu tenho uma inversora de solda, eu consigo fazer. Eu vou subir lá 200 metros de altura com uma máquina com gás, com tudo. Não, vai com uma máquina de eletrodo. Ainda tem aplicações para isso. Né? Então tu precisa ter aquele conhecimento, mas tu tem que vir acompanhando o mercado. Né? Justamente quando colocar o que você dá de conselho para quem tem essa restrição. É isso aí, cara. Aproveita o momento e aprende sobre os processos que estão vindo novo. Estuda sobre os processos novos. Tu vai poder agregar valor na tua fábrica, na empresa que tu trabalha. Tu vai se beneficiar com isso aí também. Né? Com o conhecimento, porque tu ser detentor de conhecimento nunca é demais. Sempre vai ter coisa, sempre vai ter alguém que tu vai poder ajudar, sempre vai ter alguém que vai estar te pedindo uma informação, né? E o conhecimento é teu, né? É mesmo. Eu levo comigo. Para onde você for, você leva. Então tá com a mente aberta para ajudar no crescimento. Que nem você falou no início, e é importante destacar, o Brasil, o consumo per capita é 2,3 por pessoa de habitante. Enquanto lá fora é 17 na Europa. Quando eu vi esses dados eu fiquei impressionado. É absurdo. Então existe um crescimento exponencial. E só cresce quem ganha conhecimento. Então eu preciso crescer, preciso produzir mais. Como eu faço para produzir mais? E por isso a tecnologia tá isso também, né? E pra por isso que exatamente esse conhecimento. A fomentar esse conhecimento, a mostrar as inovações, porque como que você cresce? Produzindo mais. E como eu produzo mais? Com tecnologia, não tem outra forma. E a produtividade traz prosperidade para todos. Para todos. É uma cadeia, né? Se você for olhar, um vai puxando o outro e vai. E o mercado vai crescendo ainda mais. Antes da gente ir pro intervalo aqui, a gente tem mais uma pergunta. Na verdade, tem muitas perguntas, mas eu vou fazer uma só. Qual é a tolerância mínima de desvio dimensional que sua máquina de solda laser consegue manter em peças finas e complexas? E como isso se compara com métodos tradicionais? Eu não entendi. Repete a pergunta. Qual a tolerância mínima de desvio dimensional?
Desvio dimensional. Eu acho que tá querendo dizer, será dos encaixes, né? Que a gente tá falando? Provavelmente sim, né? Acredito que sim, aos 3,5. Exatamente, máximo. só que aí tem que estar bem atento, né? Esse gap a gente chama, né? Que é a abertura de raiz, né? Que pode ser chamada assim também, que é o nome mais correto, Sim. mais técnico, mas o máximo ali que é solda laser é o diâmetro do arame. Então, explicando mais fácil, tá? É o diâmetro do arame. Pronto, aí já Se eu consigo respondeu. colocar 2 arames de 2 milímetros numa 3.000 watts, a gente consegue. Seria 4. Só que máximo. aí eu vou chegar ali na espessura da chapa. Será que com 4 milímetros, com tanto calor assim, eu não vou acabar Prejudicando o material. prejudicando ali, não conseguindo executar a solda da forma adequada? Então, assim, seria isso aí, tá? E é muito importante, se for de fato essa pergunta, é super importante isso, porque tem que olhar teu processo produtivo para ver se vai se encaixar, tá? Não é tolerância zero, tá? Isso com certeza não. Mas você tem que estar mais atento do que no processo TIG. E aí entra uma questão de fazer, você falou do payback, Sim. aí entra uma questão muito importante. Quando eu for fazer um estudo de payback, não é olhar, poxa, a solda laser vai conseguir substituir ou atender toda a minha demanda de solda aqui na empresa. Não precisa atender toda a demanda, mas se ela atender uma boa parcela da demanda, uma porcentagem relevante, você já consegue fazer a substituição e continua fazendo no TIG aquilo que a solda laser não permite fazer. Então, assim, isso é bem interessante, relevante para a gente poder entender aquilo que... Vamos colocar, né, as tecnologias naquilo que ela é boa. Então, você vai trabalhar com gap grande, usa o TIG, vai trabalhar com gap pequeno, uma montagem uniforme, usa o processo solda laser. Então, uma solda de manutenção, geralmente você vai com uma solda TIG. Cada um no seu lugar, digamos assim, né? Exato. Apesar da gente ter, tá? Eu tenho até... Aqui em São Paulo, a gente fez uma venda recentemente com uma empresa de funilaria. Então, ele tem uma demanda de solda alta lá. Vendemos mais uma agora então, para a funilaria também. É o cuidado que ele Então, tem, porque como é uma solda que você demanda, vamos dizer assim, menos tempo aquecendo ali o material, vamos dizer assim, então você tem baixa deformidade. Então, para uma funilaria faz muito sentido. Então, quem compra tem que conhecer bem o processo e a finalidade para a qual está sendo comprada E aquela qualquer máquina. material responde da mesma forma ou há diferenças? Por exemplo, carbono, inox, Então, alumínio? era qualquer bom material. perguntar, a solda laser, ela solda qualquer tipo de material? É isso que você... Sim, desde que eu tenha um arame, né, que seja compatível com esse material, sim. Então, é o arame que ele atrela o E as material. limitações são as mesmas. Os mais Então, o que comuns, vale pro os inox- mais comuns aí é aço carbono, aço inoxidável e alumínio. Isso. Os mais comuns do mercado, né? Mas já tem aplicações fora a parte disso daí no mercado, porque hoje a linha de consumíveis também vem crescendo muito, né? Então, junto com essa curva de conhecimento que a gente está passando da solda laser, está entrando os consumíveis que estão agregando valor na solda laser, né? O zincado, por exemplo, o ferro zincado, cara, é muito difícil soldar aquilo lá. Com qualquer outro processo. Em qualquer processo. Que ali espirra que só. Eu soldei uma chapa de 0,43, é uma chapa de aluzinco. Eu soldei uma chapa de 0,43 utilizando a solda laser. Conseguiu? Consegui diminuir bem a espessura do meu arame, trabalhei bem com o meu range de abertura, trabalhei bem com o meu range de frequência, né? E aí eu consegui fazer uma aplicação. A hora que eu vi lá, cara, nem eu... né? Acreditou quando viu, Eu né? falei, caramba, É possível, cara, né? é possível mesmo. Né? Então tem novidades que vão chegar ainda, né? Inovações que vão ser aplicáveis à solda laser. Ela tá nessa fase, De né? adaptar, de descoberta, né? Então muita coisa vinha, o cara vai dizer, cara, eu soldei lá e deu certo. Então vai crescendo junto com o mercado vai ficando rico em É ele que vai gerar demanda, é o isso aí. mercado. Agora uma pergunta também que eu vejo, né? A solda TIG, né? A gente solda em qualquer local e de qualquer forma. É de baixo para cima, de cima para baixo, em qualquer direção. Aí a pergunta que eu faço também, eu não sei se a solda laser é no mesmo sentido, ou ela sempre, como você falou que o próprio arame, ele empurra a forma que é soldada, eu acho que ela tem uma direção de solda, ou não? Respeitando essa direção de soldagem, ela vai soldar em qualquer posição. Eu tenho uma junta sobre cabeça, eu precisava soldar uma junta sobre cabeça, onde eu consigo fazer a movimentação dela trazendo ela, não tem problema. Eu vou fazer uma soldagem na descendente, né? Ela vai fazer na descendente. Preciso soldar ascendente, ela vai subir. Ter que posicionar, vai ter que virar a tocha, vira o cabeção da forma correta, porque o arame está empurrando. Se você respeitar o deslocamento do arame, tá. Eu entendi. O arame sempre vai estar empurrando. É isso. Então não é igual a solda de que você pode pegar a sua
tocha ali e seguir daquela sim. O forma controle que você não quiser. é do Não soldador. é do Isso aí. soldador. O controle é a máquina. Então, sempre o posicionamento da tocha, ela vai ter que estar sempre pensando no No deslocamento do arame. Isso. Sim. Bacana, eu acho Só que ela é mais fácil de se controlar mesmo na pior hipótese. Eu tenho uma solda na sobrecabeça. Cara, sobrecabeça, pra mim, como soldador, é uma das piores juntas que tem pra soldar, porque tu tem que ter um controle da poça de fusão muito grande. Porque se tu deixar a poça de fusão ficar muito incandescente, ela ela cai. cai. Se tu botar pouca energia, tu acaba não tendo penetração e acaba ficando uma solda fria. E na solda laser, não. Na solda laser, por se tratar de uma poça de fusão muito controlada, né? É muito controlado, eu não preciso me preocupar com aquele furo que vai ficar, porque a máquina está me dando direcionamento, a máquina está me dando a potência, né? Ó, Então, é mais controlável aí a a poça pergunta. de fusão. Quanto tempo você precisa para fazer um treinamento para um soldador TIG começar a operar a máquina de uma forma correta? Pelo menos uma semana na fábrica. É uma semana. Pelo menos uma semana. A gente faz, né? Nós temos algumas possibilidades, né? Quando o cliente solicita, nós temos a ida até o cliente para fazer o treinamento lá. Normalmente dura 1 ou dependendo do cliente opta por 2 dias e depois é ele mesmo Vai assim, testando ali, vai o conhecendo. conhecendo, exatamente. Então, com acompanhamento de alguém mesmo, nós temos essa possibilidade e tem a possibilidade de ir até o Well Division, na filial ou na matriz, para receber o treinamento lá. Então, que não é só um treinamento de soldar, a gente faz também um treinamento voltado para os Isso da solda cuidados. laser daí, né? Isso, e os cuidados para as máquinas, né? Então, como você fazer a manutenção correta da máquina, como fazer as trocas de lentes, porque tudo isso também é super importante, né? Faz parte do processo. Faz parte do cuidado que o soldador vai ter que ter com o equipamento, que talvez ele não teria tanto com o processo TIG ali. O TIG, o máximo ali, afiar um tugstênio, né? Trocar os consumíveis, tudo mais. É mais na solda mesmo, laser ele vai mais ter que ter mesmo um o cuidado manuseio, né? Então, Sim. tu tem que ir lá ficar pro operador mexendo, por exemplo, no pulso. Então, a função pulso, a função ACDC. Então, na TIG, e o operador, tu precisa ficar mais tempo em cima lá, cuidando de como ele tá fazendo. E na solda laser, a gente vai fazer o start do equipamento. Eu faço o start dele lá em 1 hora, né? Faço a montagem, bota água, faço todo ali a parte de energização do equipamento, meço a energia, beleza, o equipamento está funcionando. Eu consigo dar o treinamento até meio-dia. No resto da tarde eu fico acompanhando os operadores. Chega 3 horas da tarde, o operador diz, cara, o que tu tá fazendo aqui ainda? Pode ir pra casa, não aguento mais Já olhar dominei, não né? aguento mais olhar pra tua cara, né? Porque tu consegue, é mais fácil o relacionamento do operador com o equipamento. Né? Porque Depois ele vai ter dúvida. Depois vai. sim. Às vezes Depois, vai trocar o arame, ele tá lá soldando inox, daqui a pouco, pô, preciso soldar um alumínio aqui, daí ele, o que eu faço agora? Daí ele liga. Sempre assim, sempre assim. assim. Dá um Mas jeito, em qualquer né? caso, não é só no solda laser. Na TIG também aconteceria isso. Ele mudou de processo, ele pegou vai precisar. ele pegou um inox especial. É. Eu soldava com 308L aqui agora, que vareta que eu vou usar? Vou ter que Existe comprar. esses questionamentos, essas dúvidas, né? Existe, com certeza. E faz parte, E né? faz parte do processo de crescimento do operador também, né? Ó, eu tô cheio de dúvida aqui do pessoal e tem muita coisa pra falar, mas a gente precisa chamar o intervalo. Precisa. Já E passou bastante depois tempo a gente da precisa conversa. falar sobre a Well A Division, importante, como que é a como que história da funciona, Division, como é que vocês chegaram na Mas- solda laser, mas nos tem- laser. Mas tem assunto, hein? Misericórdia. Vamos lá. Continue acompanhando aqui, já já a gente volta. Já.
O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. É isso aí, pessoal. De volta aqui agora com o segundo bloco. E nesse programa a gente está falando sobre solda laser, um assunto extremamente interessante. Eu nem vou tomar tempo, eu já vou vir aqui para os meus convidados, porque a gente tem muita coisa para falar. E eu queria começar perguntando, porque tá bombando de pergunta aqui no meu WhatsApp. Essa especificamente não é, mas tem bastante pergunta. E como que a gente escolhe o equipamento ideal? Então, o dimensionamento do equipamento, muitas vezes a gente vai pela espessura da chapa, né? A gente sabe que a gente trabalha com dois tipos de equipamento. O equipamento refrigerado a água e o equipamento refrigerado a ar, né? O equipamento a água, ele tem um fator de trabalho de 100%, ou seja, dentro da potência dele eu posso trabalhar 24 horas por dia, né? Tanto o equipamento de 1.500 watts, 2.000 e 3.000 watts, né? Eu posso trabalhar com esses três equipamentos 24 horas por dia, que eu não tenho ciclo de trabalho, não tem fator de trabalho. Só que, se eu trabalhar com o equipamento no extremo dele, eu dimensionei um equipamento de 2.000 watts, por exemplo. Vou trabalhar 24 horas em 2.000 watts, todo santo dia, 2.000 watts, 2.000 watts. Eu tenho um desgaste excessivo dos componentes eletrônicos, né? O meu equipamento ele tem um fator de trabalho de 100%, só que isso não significa que ele vai durar uma vida, vai ter uma vida útil igual se eu estivesse trabalhando com um equipamento melhor dimensionado, né? Ou trabalhando com menos potência, ou um equipamento mais forte. Uma margem de segurança. Isso aí, ó, margem de segurança. Então, quando a gente vai numa empresa e o cliente tem uma peça específica, a gente avalia num todo o processo dele, a gente dimensiona o equipamento, né? O cara vai me soldar uma chapa de até 3 milímetros. Eu consigo trabalhar com uma máquina de 1.500 watts. A minha máquina de 1.500 watts, eu consigo soldar até 1/4 de polegada, né? Utilizando os recursos do equipamento, diminuindo a minha velocidade de avanço, diminuindo a minha frequência de oscilação e aumentando a minha potência, né? Agora o cara vai dizer para mim, eu vou soldar 1/4 de polegada. Eu sei que a 1.500 solda 1/4, mas eu vou dimensionar uma 2.000, né? E isso para qualquer material, quando você fala, tem alumínio, tem carbono e tem inox. O alumínio em específico vai ser sempre a metade da minha potência. Ele vai consumir muita energia e dissipar essa energia. Então, numa máquina de 1.500 watts, eu soldo 1/4 de polegada em aço carbono e aço inoxidável. Para o alumínio, por dissipar muito essa energia, dissipar muito esse calor, ele diminui pela metade. Então, capacidade de isso aí. Entendi. Então, eu soldo até 3 milímetros, né? E aí tem outra situação onde está entrando muito bem a máquina de solda laser, para limpeza remota, que é essa limpeza que a gente faz a mudança do equipamento lá, bota uma lente focal maior e ela abre um leque e eu faço essa limpeza. Esse equipamento ele está sendo muito utilizado para limpeza de estrutura metálica, né? Por exemplo, o cara tem uma estrutura metálica muito grande e ele precisa fazer um tratamento antes da pintura, porque o material, o aço carbono lá, ele tem a carepa de laminação. Então eles precisam tirar aquela carepa de laminação para poder pintar, porque se eles pintar por cima disso ali, vai desplaca. Né? Então tem que ter um tratamento. E o cara lixa o dia inteiro. É o dia inteiro um operador lixando. E na limpeza remota é muito mais rápido e eficiente, né? Então a gente menciona um equipamento de 3.000 watts, geralmente. Por quê? Porque na limpeza remota eu fico muito tempo com o arco aberto, diferente da soldagem. Na soldagem, para mim, ficar
10 minutos soldando, o cara tem que fazer uma solda gigantesca. E na limpeza remota, não. Para mim, ficar 10 minutos com o arco aberto já é um pouco mais... E aí entra o equipamento de ar, né? Para uma aplicação que não tem longa escala, a máquina ar de 1.500 watts, 1.500 e 1.750, né? É um equipamento que vai bem. Porque eu vou ter só que eu vou ter um ciclo de trabalho. Ela tem uma eficiência de 60%. Ou seja, no meu máximo de potência, eu vou trabalhar 6 minutos com ela, né? Então, eu vou trabalhar 6 minutos contínuo, a máquina vai precisar respirar. Né? Então, porque ela vai aquecer. Ela sobreaquece. Então, onde ela vai muito bem? As pessoas que trabalham com serviços mais manuais. Quem trabalha com cuba de inox, a gente já tem bastante dessas máquinas vendidas. Quem faz alguma coisa mais artesanal, que vai lá, corta, modela, solda. De churrasqueira. Algumas máquinas vendidas a ar, né? Porque não é em série, né? Não fica lá o dia inteiro. É mais quase ponto, vamos dizer assim, Não, né? nem Pequenos mesmo. cordões. Também. Faz bastante solda também. Mas vai fazer uma solda de 1 minuto. Mas 6 minutos de solda é coisa. É coisa. Porque a gente É quando coisa. fala em 60% de ciclo de trabalho, a gente sempre, no ciclo de trabalho, na linha de soldagem, a gente separa em 10 minutos é um ciclo completo. Então, se eu tenho 60%, eu soldo 6 minutos e refrigero 4 minutos, entendeu? Entendi. Isso na amperagem máxima. Sempre no caso ali não é No amperagem, limite. né? Potência. Potência. No limite Estou dela. acostumado a falar corrente arco elétrico, né? É. Mas estou falando do laser. Então, na potência máxima, ela vai soldar 6 minutos. Então, dependendo, a máquina é 1.750 watts, a nossa agora, a área é 1.750. E aí eu tenho uma solda ali de 1.000 watts, por exemplo, direto. Pode ser uma AR, não teria problema nenhum. Uhum. E tem uma vantagem na AR em detrimento da água. A tocha é mais leve. Tá? Então tem uma Porque diferença. não tem a refrigeração, Porque não tem as mangueiras, né? Eu tenho a refrigeração da água lá na tocha. Então eu tenho todo esse peso, né? A tocha é geralmente de alumínio. Então eu tenho essa água que acaba tornando a tocha um pouco mais pesada, a área eu acabo tendo uma tocha mais leve. Mas eu digo assim, né, justamente, é uma aplicação industrial, vai ter um volume de uso muito grande, vai para uma água que vai ter esse rendimento maior. Agora, dependendo da aplicação, vai trabalhar com potência mais baixa ou soldas mais manuais ali, com Mais leves, né? É ar, né? pontuais ali, Isso. né? Então vai com a ar. Então tem esses dois casos aí. Agora uma pergunta também. Os gases que são utilizados são os mesmos da TIG? Dá para ser o mesmo da TIG no caso do argônio, né? Argônio, né? Argônio puro, 99,99 de pureza, tem que ter Sim. uma pureza maior e, no caso, o nitrogênio também dá para ser utilizado. Até, inclusive, quando o cliente usa muito, sei lá, uma máquina 3.000 watts ali, né? A gente está falando de uma potência muito elevada. Se ele vai fazer uma limpeza muito contínua, pode ser que aqueça a tocha, a gente já indica, bota o gás nitrogênio que ele é mais gelado, vai dar uma refrigerada. Manter mais refrigerado, né? Mas isso é mais em casos onde a pessoa vai usar a potência de 3.000 watts mesmo. Na soldagem, o que eu vejo, né? Porque o nitrogênio mantém a poça de fusão mais fria na solda, né? Por ser um ar gelado. Mas com o equipamento bem dimensionado, um exemplo, aquela chapa de 0,43 de zinco, o aluzinco lá, eu não precisei botar nitrogênio. Eu usei as configurações do equipamento que me deram a possibilidade, diminuindo o arame. Então eu não vi com que o gás tivesse me influenciado na espessura do meu material. Agora, pode ser que nem aquela pergunta que a gente teve lá que estava causando aquelas porosidades. Talvez num estudo macrográfico, se ele conseguir mudar e fazer um estudo macrográfico, pode ser que mude a reação estrutural da solda também, né? Mas isso é tudo questão de avaliação também. Bem bacana. E falando sobre todo esse portfólio que vocês possuem de atendimento com equipamentos, eu queria entender um pouco mais, Guilherme, sobre a Weld Vision, aonde vocês estão localizados, como vocês trabalham. Entendi que vocês fazem um treinamento, qual que é a estrutura que a Weld Vision possui e de que forma vocês querem atender o mercado como um todo, né? Porque hoje você, aqui com a sua presença, você está chegando em todos os lugares possíveis, né? Agora eu quero saber como que vocês vão atender se houver uma necessidade. A Weld Vision, ela tem 19 anos já de história, né? Então começou no mundo da soldagem e justamente o nome Weld Vision vem de visão de soldagem. E foi por causa do primeiro produto que foi lançado, que é a máscara de solda automática. Talvez muitos tenham essa máscara aí, que é a máscara Master, a máscara preta com a logo da Weld. Foi uma das primeiras máscaras automáticas no mercado e a primeira acessível, com preço acessível.
Então, nós trouxemos uma tecnologia, né, que aqui não era muito utilizada e implantamos ela no Brasil e depois isso foi evoluindo. Depois foi para as inversoras de solda, né, que também era uma novidade, porque se utilizava muito retificador, transformador. Sim. Então, você está Exato. sempre buscando uma tecnologia e implementando ela, não só fazendo a melhoria dos produtos no Brasil, que a gente tem todo um processo produtivo lá na nossa fábrica, onde a gente faz a melhoria dos produtos, adiciona componentes, altera, coloca nas normas brasileiras, porque se você simplesmente importa um produto, muitas vezes, assim, eles vêm totalmente fora da normativa, da segurança ideal, então a gente tem toda uma produção lá para fazer essa alteração e poder entregar algo que seja seguro e durável para o cliente, né? Então, isso a gente continua fazendo constantemente. Em 2018, a gente entrou na parte de corte a laser de fibra, ou seja, foi um avanço um avanço gigante. Na verdade, o laser de fibra, como eu comentei com vocês, ele mudou a forma de você beneficiar o aço inox, né? Mas não só o laser de fibra, porque já existia até desde 2000, 2000 e pouco, existe aí o laser de fibra, mas com um custo de aquisição muito elevado. Então, até a missão da Weld é fornecer equipamentos que otimizem custos e aumentem a produtividade dos clientes. Ou seja, nós estamos falando de otimizar custo de aquisição também, claro, né? Permitir essa aquisição, mas principalmente o custo operacional. A laser de fibra, o custo operacional é muito baixo, até na solda, quanto no próprio corte. Nós estamos falando de um custo, assim, uma eficiência muito grande no processo, né? Então, a Weld Vision tem tomado esse corpo, essa forma, né, de atuar e principalmente trazendo essas tecnologias, melhorando e desenvolvendo elas com parcerias também. Sim. E entregando um apoio técnico nacional. Tá? Então, olha que legal, que interessante. Eu fui fazer uma viagem, né, com a minha família lá para o sul e eu passei exatamente de frente da Weld Vision. Aqui eu posso testemunhar. A estrutura é fantástica. E eu queria entender um pouco mais sobre essa estrutura. Vocês têm engenheiros? Qual que é o parque fabril? Né? Eu entendo que parece que vocês têm filiais. Eu gostaria que vocês assim falassem. Técnicos espalhados pelo Brasil, que garante que vocês consigam ter essa performance no atendimento. Eu queria entender um pouco mais da estrutura da Weld aqui no Brasil. A Weld, nossa matriz, lá nós temos uma área de aproximadamente 9.000 metros quadrados de área construída. Então, lá nós contemplamos os estoques e as áreas produtivas. Então, nós temos uma produção na parte de painéis elétricos dos equipamentos, ou seja, nós fazemos alteração e melhoria desses painéis, colocando nas normas NR12, NR10, que são normas de segurança e normas elétricas. Então, todos os equipamentos da Weld são vendidos dentro dessas normativas e nós temos todo um time que faz essa preparação lá. Porque se você importa equipamentos sem ter esse preparo, você acaba desrespeitando a norma, colocando em risco as pessoas e também deixando ali uma manutenção posterior ao equipamento muito dificultada, porque não tem uma... Você tem que conhecer o que você está vendendo, né? Exatamente. Um mapa que tu pode rastrear isso, né? Nós... E tu com o projeto tem um mapa, tu consegue fazer o rastreio de um possível problema. Isso, e nós temos além, né, da matriz, onde tem, claro, o maior time técnico está lá, né, a estrutura... Quantas pessoas estão lá? Hoje na Weld nós temos aproximadamente 170 pessoas entre as empresas que trabalham ali com... Bacana. Que fazem parte da... Olha uma estrutura, né? Alguém que está ofertando tecnologia tem que ter capacidade para entregar. Não é simplesmente querer comparar, né, uma máquina, não menosprezando que venha de fora aí do Xing Ling, né? Não fala assim não, né? Mas a gente sabe também, mas não é, porque a máquina também que vem da China são máquinas boas. Eu não estou aqui depreciando, pelo contrário, sim. Mas precisa ter um amparo de apoio que vai garantir que essa máquina vai continuar trabalhando, sim. Porque toda máquina vai apresentar problema, então você tem que ter uma empresa com estrutura para poder conseguir atender o mercado como um todo, com fornecimento, com conhecimento, com insumos que vão atender a necessidade. É isso, né, Guilherme? Exato. E vocês têm isso? Até inclusive, né, nós estamos falando ali da solda laser, vamos puxar para esse tema de novo, né? A máquina de solda laser, ela tem um coração, que é a fonte. Então é a parte mais, né, com maior custo do equipamento e ela que é a fonte geradora de laser. E se essa fonte para? Você vai pegar outra no mercado qualquer, você vai pagar um valor muito próximo ao próprio equipamento. O que fazer, né?
Então, se você comprar um equipamento importado direto ou de alguma empresa que não tem essa estrutura, olha, não é brincadeira, você vai ficar na mão meses. Por quê? Você vai ter que mandar para uma autorizada, essa autorizada vai ter todo um tempo de análise da fonte. Porque nem conhece vai também, perguntar né? para o fornecedor para ver se pode autorizar a garantia. Aí ele vai provavelmente negar a garantia, mas às vezes pode autorizar. Mas isso aí nós estamos brincando, nós estamos falando de mais de 30 dias. E a tua a máquina produção parada. Exatamente. Com o Eldvis, como funciona? Nós temos essas fontes em estoque. Então, deu um problema durante a garantia, por exemplo, do equipamento da laser, precisou de uma fonte de backup, nós temos. Então, a gente vai entender, claro, o tempo que vai levar esse conserto, mas se a gente vê que vai talvez precisar de uma análise mais completa e tudo mais, não, vamos mandar já uma fonte, troca a fonte para o cliente, coloca uma fonte lá para ele poder utilizar enquanto a dele está no reparo. Aí tem que, né? Mas tudo isso para o cliente não ficar parado. A ideia é que ele continue produzindo, né? Então, dentro da nossa missão, fornecer equipamentos que otimizem custos, aumentem a produtividade. Se eu não tenho isso, esse suporte por trás, eu posso ter a melhor máquina, mas se ela parar, eu deixo o cliente na mão. Meses nós estamos falando, dependendo da empresa. Então, a Weld já busca realmente solucionar de forma rápida. Aí entra a questão das filiais também, né? Nós estamos com 2 filiais agora, uma em Maringá, para poder atender todo o norte do Paraná, inclusive o interior de São Paulo, né? Que nós estamos falando ali, Maringá é uma cidade muito próxima ali de Presidente Prudente, Ourinhos, outras, Ribeirão também. E nós temos a filial em Diadema. Então, também com estrutura de técnicos e com estoque de peças, né? Para poder suprir essa necessidade de um estoque rápido, que seja necessário ali para manutenção, até para venda. Nós vendemos consumíveis também, inclusive para qualquer empresa, né, que queira ali para o seu corte a laser, para a sua solda laser, né? A gente tem nossa linha também de venda de consumíveis. E aí nós temos, então, ainda além disso, alguns técnicos espalhados, né? Inclusive no Rio Grande do Sul. Então nós temos técnico em Porto Alegre para poder também atender essa região ali. Então, assim, hoje realmente é um time, uma estrutura para poder cumprir a nossa missão. Sim. Né? Graças a Deus a gente vem crescendo em faturamento, em time, em estrutura. E isso eu digo assim, até é muito curioso citar isso, né? A maioria das nossas vendas hoje, principalmente de máquinas de grande porte, as corte a laser, dobradeira, ela é recompra. Ou indicação, né? Não, mas digo até recompra. O cara comprou uma máquina. Cara, a gente tem até depoimento ali no nosso Instagram que o cara comprou uma máquina, produziu, rendeu, comprou a segunda, comprou a terceira. Você tem um cliente com 9 máquinas, mais até, na verdade. Tem cliente com 12 máquinas. Então, assim, isso é muito gratificante. Você vê que o cliente está tendo sucesso com o seu equipamento. É mérito dele, claro, 100%. Né? Então, mas é um trabalho né? que ele conseguiu através dos equipamentos do Eldvis. Isso para nós é uma grande satisfação. Né? E é importante também, porque quando você compra um equipamento, e quando você está falando sobre uma máquina que vai estar sendo usada lá diariamente, você acaba também casando com quem você comprou, porque você vai precisar de um apoio, de um suporte, de uma manutenção. E eu falo isso porque a gente tem algumas máquinas lá que a gente sofreu bastante quando elas começaram a apresentar problema. Não digo de solda laser, mas nós tivemos esse tipo de problema e o que faltou é exatamente uma estrutura de quem a gente comprou a máquina para poder atender. Sim. E aí quando você está aqui conversando com uma empresa que se preocupa exatamente disso, de olhar para o cliente, de não ter o problema dele parar uma linha de produção, que é o maior gargalo, né? Então você consegue otimizar e fidelizar o cliente. Sim. Isso é muito importante. Parabéns pela sua visão. Obrigado. Porque é assim que também eu enxergo o mercado e assim como a gente se preocupa com o cliente também. E é construindo parcerias sólidas, né, que você vai crescendo. O cliente acaba sendo um parceiro, né? Sim. Então é isso aí. É o maior marketing que uma empresa pode ter, é o cliente satisfeito, né? É verdade, isso é verdade. E você é novo, né? Sim. 28 anos? 28 anos. 28 anos. E à frente da empresa aí no comando, você está há quanto tempo? Eu sou responsável pela área comercial. Né, e algumas outras áreas de desenvolvimento de produto, algumas produções, a gente é dividido em 4 diretores lá na empresa, né? Nós temos o meu pai, que é o fundador, que é quem fundou o Eldvision ali. Eu trabalho lá já há 13 anos, né? Então, peguei toda essa fase aí de crescimento, né, que a empresa teve, né, e fui acabando assumindo algumas atribuições aí, né, dentro dessa parte, principalmente comercial. Mas assim, o que faz a Weld realmente ser o que é hoje é o time. Nós temos um time robusto, pessoas que estão há muito tempo com a gente, gerando valor, agregando valor. Então, realmente esse
Esse é o ponto. Esse é o A segredo, empresa né? é feita de pessoas, né? É isso, eu Então, também tenho a mesma se nós visão. temos um time bom, a empresa vai bem, né? E claro que a liderança, né, que hoje o líder da nossa empresa, né, o diretor-geral é o seu Ivo, né, o nosso fundador, meu pai. Então, Ele dá um direcionamento, né? ele é o líder, né? Ele que traz a visão, ele que puxa. E se todos seguem isso, né, E abraçam a e ideia. abraçam a causa, aí a coisa flui, né? A coisa vai para frente. Então, Eu tenho essa mesma percepção e eu me identifico muito com essa visão, porque foi assim que também aconteceu na Proginox. Quando você entende bem o propósito e abraça a ideia, cara, o resultado ele vem, porque a equipe bem treinada, bem preparada, é natural isso, não Sim. precisa nem ter pressão, porque é algo E natural. problemas vão acontecer. Vão, É em normal. todo lugar, É. né? Até É a forma como você resolve que você vai ser lembrado. Exatamente. E até a gente tem um painel lá na Weld, né? Quem for visitar lá vai ver, tá bem grande. Assim, é sobre pessoas, tecnologia e desenvolvimento. Então, pessoas, tecnologia e desenvolvimento. Anda tudo junto. É. Então, se você não trabalha bem as pessoas, você não consegue, né, manter essa tecnologia. E sem a tecnologia também, que é um dos nossas políticas de qualidade, a gente tem várias políticas, né? É a melhoria contínua através de inovação e tecnologia. Então, né, eu tenho que ter essa tecnologia para gerar o desenvolvimento. Então, isso tudo anda junto, né? Mas precisa de pessoas. Sem pessoas não vai Bacana. nada. Se alguém quiser ir visitar o Weld Vision, como que funciona? Pode entrar em contato com a gente. Na verdade, a gente até tá... nós vamos ter um open house, tá? Em Maringá agora, dia 1º de outubro. Então, será um grande evento lá, aberto, né? As pessoas podem participar dos workshops, onde vai trazer conhecimento realmente sobre o tema de solda laser, inclusive, tá? E vamos ter em São Paulo também, vai ser em novembro. Então, todos estão convidados, né, para visitar em São Paulo. Depois, isso vai estar nas redes sociais da Weld Vision. Quem quiser seguir, né, pode seguir também, @WeldVision Oficial no Instagram, a gente vai divulgar tudo lá. E vai ser uma satisfação receber vocês lá também. E aí a própria Weld Vision também pode entrar em contato com a gente via WhatsApp. No site da Weld lá já tem um íconezinho do WhatsApp, pode mandar mensagem por lá, falar que veio do podcast. A gente Bacana. com certeza vai trazer dar um atendimento especial aí para quem tiver dúvidas do processo, sendo cliente ou não sendo cliente, né? A gente está aí para poder Bacana. contribuir com esse conhecimento e poder agregar valor para a indústria, né? Inclusive os eventos, pode mandar pra gente que a gente divulga no portal também, né, os eventos abertos de vocês. Você quer mostrar o portal aí, ô Jonathan? Dá para você mostrar só para poder ter uma visão? Para quem nos acompanha e ainda não fez uma visita ao nosso portal, que está recém-lançado, né? E lá tem todas essas informações, né, do mundo do aço inox, da presença de eventos, curiosidades, assuntos relacionados à economia, do aço inox. E esse é o intuito, fomentar o conhecimento. Então aqui você tem colunistas que escreveram sobre o aço inox, você tem dicas, dúvidas, você tem patrocinadores e apoiadores, enfim. Foi um portal desenvolvido com muito cuidado para trazer uma informação que balize o mercado e faça com que o mercado cada dia venha a crescer de forma exponencial, porque nós sabemos que existe aí uma oportunidade muito grande, existe um caminho a ser percorrido e boas pessoas no meio desse caminho, né? Com certeza. E aqui estão eles aqui, boas pessoas com bastante conhecimento, dividindo, compartilhando e não apenas querendo dominar o conhecimento, né? Isso que é importante. E a gente agradece a presença de vocês, foi muito válida a troca de ideias que nós tivemos aqui, e eu acho que fica aberto para mais novas trocas de ideias, porque é bastante assunto. Precisamos falar sobre corte laser, né? É bacana, eu acredito que também é um braço Também. que a Weld Vision atende o mercado, é também presente para os metais, dentre eles inox, enfim. Eu acho que foi um dos podcasts de episódio com conhecimento tão vasto, né? Bem prático também. Prático, né? E com bastante conhecimento. Agradeço vocês pela oportunidade de dividir esse conhecimento. Espero que vocês também tenham uma boa impressão a nosso respeito. E que Com certeza. fique para uma boa e nova oportunidade, né? Tem algo a acrescentar? Posso só agradecer, Por né? favor, por favor. Quero agradecer vocês também, né, pela iniciativa, pelo convite. É um prazer poder estar aqui com um cliente também, né? Então, Sim. que acaba criando laços, e essa oportunidade eu achei muito bacana, porque a Weld Vision gosta também dessa questão de disseminar o conhecimento, como o Geraldo falou, e não guardar para nós, né? E agradecer também as pessoas que estão em casa assistindo, ou na empresa, na indústria.
você está buscando evoluir, e isso é muito bom. Se você está assistindo um podcast como esse, né, quer dizer que você quer algo a mais, quer aprender, quer se desenvolver, e isso é muito, muito interessante, muito bom para o nosso setor, né? Então, e vocês estão proporcionando esse momento, então é muito legal isso, né? E fica só realmente um agradecimento e os parabéns. Obrigado. E uma oportunidade que foi para nós também, converse com o pessoal da Well Division. Eles têm oportunidade de parcelamentos. Não vou falar sobre parcelamento, não, porque fala com ele, eu falo com o Guilherme, tá bom? O negócio é bom, vai lá. Fala que você viu a gente aqui no podcast e fala, o Douglas mandou eu te ligar aí, ó, é o Guilherme, é ele que libera, ele que assina lá, ó, é ele, tá bom? Acho que é isso, gente, uma boa oportunidade para vocês. É isso aí, um abraço para todos os nossos patrocinadores e até a próxima, porque eu tenho certeza que muito conhecimento virá. E mais uma vez aproveito a oportunidade para lembrá-los que nós estamos com espaços disponíveis aí para você que quer agregar a sua marca, valor à sua marca, juntamente com o Papo de Inox, que está em franco crescimento, tanto nosso canal no YouTube quanto nossas redes sociais e também agora o nosso portal de conteúdo para que você possa entender cada vez mais sobre esse conhecimento tão vasto, mas às vezes pouco conhecido, que é o aço inoxidável. Até mais, até a próxima. Valeu, até mais. Próxima. Obrigado. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes você não consegue se dedicar tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só as vantagens de você conhecer, através desse curso, o aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peran e parceiro da construção. Bom proveito!